Qual o nome do senhor? Jorge Manuel. Como estava a sua vida antes de vir ao centro de ajuda? Portanto, estava mesmo no fim do poço. Portanto, eu cheguei a ter 40 quilos, estive internado em Coimbra mais de 6 meses e, portanto, aí eu estava com 40 quilos. Mas o senhor estava pesando 30 ou 40 quilos por causa de qual problema de saúde? Por causa de SIDA. O senhor contraiu a SIDA. E contraí a SIDA. Depois que o senhor se afastou do centro de ajuda, o senhor contraiu o vírus. Exatamente. Depois me lancei no altar e, portanto, certo é verdade que realmente eu vou fazer novas análises e as análises estavam curadas. Já não tinha mais nada. Depois do voto que o senhor fez no altar? O voto que eu fiz no altar, portanto, vou fazer novas análises e já não tinha mais nada. O senhor tomava quantos comprimidos? 23 comprimidos a cada refeição. E agora? E agora não tomo nada. Então o vírus HIV não existe mais no seu sangue? Não existe mais. O senhor atribui essa cura àquele voto que o senhor fez? Foi, sim, senhor. Foi esse voto porque lancei-me com toda a fé, com toda a força, com todo o sacrifício no altar. Amém. Olá a todos, é com enorme prazer, mais uma vez, que está no ar o seu programa França em Direto. Eu espero que você esteja bem, de saúde, porque hoje nós vamos falar de saúde e de coisas que têm acontecido no centro de ajuda extraordinárias, magníficas, como esse depoimento que você viu dessa pessoa que venceu o HIV. O HIV, que é um vírus que não tem cura, para a medicina não tem cura, mas para o médico dos médicos tem sim. E talvez você esteja me ouvindo agora e você tem uma doença que já está desenganado pelos médicos, os médicos não conseguem mais vencer o seu problema, é tratamentos, é antibióticos, é medicamentos, é consultas, e você já correu vários lugares, mas você está aí doente me assistindo. Saiba que existe uma esperança, saiba que existe uma solução para a sua vida. Fique conosco e acompanhe essa matéria que fala sobre o HIV. Em Portugal, o primeiro caso do vírus da SIDA foi detectado em 1983, no Hospital Corri Cabral, num homem que já apresentava sintomas da última fase da infecção com o vírus e comprovado através de um exame realizado na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. A estimativa atual aponta para que cerca de 65.000 a 70.000 pessoas vivam com o vírus em Portugal. O vírus da SIDA caracteriza-se pela destruição das defesas imunitárias do organismo e por uma série de manifestações neurológicas e tumorais. São conhecidos dois tipos de VIH, sendo o VIH1 o mais comum em Portugal e no mundo ocidental. A erradicação da infecção pelo VIH, pela terapêutica antirretroviral, ainda não é atingida. No entanto, existe um número crescente de fármacos que reduzem a mortalidade e a morbilidade associadas ao vírus da SIDA. O problema da taxa de notificação baixa dos casos de vírus da SIDA é comum a muitos outros países da Europa. Portugal destaca-se pela negativa por continuar a ter diagnósticos muito tardios. O número de pessoas infectadas, mas não diagnosticadas em Portugal, é preocupante. Os testes rápidos de detecção do VIH poderão ser feitos em centros de saúde e nos centros de aconselhamento e detecção precoce do VIH. Mas, independentemente do tipo do teste, só depois dos 3 meses após a situação de risco é que a infecção pode ser detectada com toda a certeza. Em termos de cuidados médicos, o que hoje se oferece aos doentes comporta as melhores práticas. Mas, mesmo assim, o custo para a sociedade tem sido elevado. Vale a pena combater de raiz um problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Está aí, então, de repente, esse é o seu problema. Vírus HIV. Você tem SIDA, você tem AIDS e você não sabe o que fazer para vencer esse problema. Não importa o diagnóstico do médico, não importa o que ele falou, não importa, não se intimide, não fique com medo. Não fique com medo, pois a palavra de Deus diz que aquilo que nós tememos, isso nos sobrevém. Então significa que eu não posso ter medo. Eu não posso ter medo. E você está vivo ou não está vivo? Você está viva. Então, enquanto há vida, há o quê? Há esperança.
Mas essa esperança aumenta a partir do momento que você começa a ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você começa a ouvir a voz da fé. Você sabia que você tem um antídoto aí dentro de si muito forte? Você sabia que você tem o maior antibiótico que existe? Antibiótico? Sim, que é a sua fé. Que quando você coloca essa fé em prática, esse poder que está dentro de si, você desperta esse poder, você pode alcançar tudo. Você pode vencer tudo. Você pode mudar essa situação. Sim, você pode, sim. Agora, é claro, você não pode ficar aí chorando, você não pode ficar aí se lamentando, você não pode ficar pensando que a situação não vai mudar. Veja o caso verídico da Teresa. A Teresa, que tinha vários problemas de saúde, mas que venceu participando toda terça-feira no centro de ajuda. Vamos acompanhar o caso dela. Só Teresa, qual foi a sua experiência com a fé sacrificial? Como a senhora chegou e como a senhora está, o que aconteceu depois do sacrifício no altar do Deus vivo? Portanto, eu cheguei à igreja com 17 anos, era uma jovem aparentemente muito alegre, junto dos meus amigos eu é que fazia, no fundo, o convívio todo, mas interiormente havia um vazio muito grande dentro de mim. Até que houve um dia que a minha mãe me convidou para vir à igreja, foi precisamente num domingo como hoje, e aquele vazio, eu vi que era sede da presença de Deus. Foi preenchido. Foi o primeiro sinal, então? Foi, exatamente. Conheci o meu marido, namoramos, casamos, ao fim de um ano decidimos ser pais. Ao fim de 2 anos de tentativas não havia forma de conseguir engravidar. Foi falado sobre uma fogueira santa, na altura foi sobre Abraão, até o propósito era uma Bíblia, nós fazíamos o pedido no meio de uma folha da Bíblia. Eu fui à minha consulta, à minha ginecologista, na altura, consulta de rotina, ela ficou muito admirada de eu ainda não estar grávida, então falou comigo e com o meu marido e decidiu começarmos a fazer um tratamento, primeiro comigo, eu fazer uma medicação e posteriormente, seguir umas instruções que ela nos deu. Só que essa medicação, estando eu grávida, iria induzir o aborto. E eu estava grávida e ela não sabia, ela não viu, ela foi negligente. Depois de 2 anos, com tentativas, nada adiantou. Não. Quando a senhora parte para o sacrifício, tudo ou nada, aí que descobre que está grávida. Mas ninguém, no caso, sabia, ela não sabia. Ela não viu. E o medicamento que ela lhe deu ia influenciar negativamente nessa gravidez, claro, sem saber o que estava acontecendo. Exatamente, claro. Portanto, eu fiz a medicação que ela me prescreveu, tinha que fazer ao longo de 7 dias e eu teria que ter o período menstrual nessa altura e não tive. Liguei-lhe e ela ficou muito admirada e disse, domingo, isto era uma quarta-feira, domingo, foi o domingo do cumprimento do voto, à noite eu estou de urgência no São João, vai ter comigo para vermos. E assim foi, dediquei aquele domingo a Deus, cumpri o meu voto, desci com a certeza que estava grávida. Havia fogo dentro da minha barriga na altura. Fui, a médica fez a ecografia e eu estava grávida. Foi a maior alegria da minha vida. Pronto. Quer dizer, o que a senhora não conseguiu com tentativas, sim, só conseguiu com sacrifício. Exatamente. Quer dizer, o problema que havia e impedia essa gravidez, seja qual seja, foi arrancado pelo poder do sacrifício. Mas nós, quando fazemos um sacrifício, pastor, Deus vê muito mais além. Eu fiz um sacrifício para ser mãe, para gerar um bebê, mas Ele cuidou da minha bebê a gravidez toda. No início eu tive lá está, por causa da medicação, no dia seguinte tive uma dor muito forte, umas cólicas enormes, estava a perder a bebê, tive que estar uma semana inteira em repouso absoluto. Ao fim da semana voltei lá à médica, estava tudo bem, pronto. Só que, entretanto, às 35 semanas eu fui à consulta. O que é certo é que eu não sentia praticamente os 10 movimentos da bebê. Entre as 35 semanas e as 40, aquele período que a médica não valorizou a ver uma ecografia, o cordão umbilical deu um nó nele mesmo, estancou. A Carolina deixou de ser alimentada. Ela não comeu.
Ela, no último dia, tive 10 horas e meia em trabalho de parto. Eu não sentia, até que eram 10 da noite, chamaram a equipa médica, viram que não havia registros da bebê, fui de urgência para o bloco operatório, foi uma cesariana com epidural. Aconteceram várias complicações, não havia registros da bebê, mas havia registros do sacrifício. Sem dúvida. Como é que está hoje? Conclusão, ela nasceu com 2 kg 150, com 46 centímetros, com 40 semanas e 2 dias. Era mesmo muito pequenina. O primeiro pediatra que a viu disse, olha, é assim, porquê que ela é pequena? Assim com muita frieza. E eu lá lhe expliquei, disse, olha, é assim, se acredita em alguma coisa, acenda lá umas velas, porque isto é um milagre ela estar aqui, mas prepare-se, porque ela vai andar sempre nos percentis mais baixos. E eu não percebi aquilo, estava tão... O que é que isso quer dizer, doutor? Isso quer dizer que a sua filha, com 18 anos, vai medir 1,5 m e pesar 40 kg. Este ano teve que emagrecer porque estava muito gordinha. Tenho que cortar porque ela gosta muito de comer e está a comer bem demais. O lanche dela é uma refeição muitas das vezes. E pronto, está aqui a prova de que realmente quando nós agimos a nossa fé sacrificial, sem dúvida, Deus... O milagre acontece. E Ele faz para além, pastor, não é só aquilo que a gente vai para além. Eu creio. Muito obrigado. Deus abençoe. Se você quer saber qual a morada que realiza e onde acontece milagres como o da Teresa, então tome nota. 139, Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, em Saint-Denis. Se você quer saber mais informações, ligue agora para o Amigo 24 Horas, 09 53 14 6504. Ou então você pode aceder à nossa página web centrodeajuda.fr. Você é o nosso convidado todo especial. Mas você veja que a Teresa queria ter filhos. E o médico desenganou ela. Ela não podia ter filhos. Mas, quando ela começou a participar das reuniões práticas inteligentes do Centro de Ajuda, ela começou a receber a unção com óleo, ela foi participar das reuniões de saúde restaurada, então ela engravidou. Engravidou ou não engravidou? Engravidou. O que prova que esse trabalho é inteligente, o que prova que esse trabalho fez despertar nela a fé, a convicção de que ela podia engravidar. E quando ela não aceitou e ela foi para o altar do Deus vivo, então ela viu a resposta na vida dela. E o mesmo você tem que fazer, você tem que desafiar a sua fé, você tem que desafiar aquilo que está dentro de você. E você vai estar conosco nesta terça-feira, pelas 10 horas da manhã, pelas 15 horas, como também às 19 horas e 30 minutos, onde você estará ali recebendo a unção com óleo no local da enfermidade, no local da sua dor, você estará ali sendo ungido com o santo óleo, para que você receba então a cura, para que você receba então o milagre do médico dos médicos. Eu quero que você acompanhe agora o depoimento do Wilson Ramos, que sofria de problemas dos joelhos desde os 15 anos. Vamos acompanhar e já voltamos com todos vocês. Eu sofria de um problema nos joelhos devido ao crescimento, então quando tinha mais ou menos 15 anos, então fui ao médico e foi aconselhado que não podia fazer nenhum tipo de desporto e que teria que ser operado às 2 pernas e iria ser engessado para não poder movimentar, visto que as dores eram tão grandes que não conseguia andar. Devido a esse problema de saúde, a minha autoestima era muito baixa, então isolava-me muitas das vezes. Quando estava ao perto dos meus colegas era uma pessoa alegre, mas quando estava sozinho sentia-me triste porque não podia fazer as mesmas coisas que eles, então isolava-me um bocado. Foi quando cheguei ao Centro de Ajuda, convidado pelo meu pai, visto que já tinha sofrido um problema de saúde e tinha sido curado, e comecei a participar. E fui curado desse problema, não foi preciso ser operado, não foi preciso ser engessado as minhas pernas, comecei a fazer uma vida normal. A partir daí comecei-me a libertar dos meus traumas que tinha também, de me isolar, da minha baixa autoestima, e foi aí que comecei a conquistar a minha própria autoestima e a valorizar o meu eu. Foi então que conheci a proposta da Fogueira Santa. Então, nessa altura já tinha objetivos, já queria começar a conquistar algo para mim, não ser dependente dos meus pais, então determinei que queria a minha casa própria.
lancei-me na Fogueira Santa, que foi em dezembro, e em janeiro eu fiz a escritura da minha própria casa. Após um ano, lutei pela minha vida sentimental, casei-me e fui conquistando. Hoje em dia a minha vida é uma vida saudável, feliz, né? Tenho um bom casamento, sou gerente de uma loja, tenho uma vida realizada, tenho paz, alegria. A Fogueira Santa para mim significa uma oportunidade de alcançar o impossível na minha vida. O Wilson, que tinha sonhos, ele era um desportista, mas por causa do problema do joelho, por causa de um problema do joelho que ele teve aos 15 anos, ele ficou impedido de realizar o seu sonho. Mas você vê que ele não desanimou, você vê que ele não ficou frustrado, não ficou desanimado. Claro que durante um tempo assim ficou, mas quando ele foi ao centro de ajuda, ele recobrou as suas forças, ele levantou o seu astral, ele levantou o seu ânimo e foi para cima. E hoje venceu. Hoje é um jovem feliz, hoje é um jovem realizado, hoje é um jovem que venceu esse problema de saúde. E você pode também vencer os seus problemas de saúde. Agora, é claro, se você ficar só a assistir, se você não fizer nada, além daquilo que você já fez, que falta, se você chegar até onde? Ao seu centro de ajuda, é claro que a cura não vai acontecer. Mas quando você vai até o centro de ajuda, você vai comprovar com os seus olhos. Você vai ver no seu próprio corpo a sua saúde sendo restaurada. Não importa qual a sua dor, não importa qual o seu problema de saúde, não importa quanto tempo você está vivendo isso. Você vai tomar essa decisão porque você precisa de saúde para você lutar. Você precisa de saúde para você ser feliz, você precisa de saúde para você trabalhar, você precisa de saúde para você ser uma pessoa equilibrada, você precisa de saúde para você poder fazer aquilo que você gosta de fazer. Como o Wilson, hoje ele volta a fazer o que ele queria. E agora basta você tomar uma atitude, basta você tomar uma decisão. E eu estou ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, em Saint-Denis. Se você quer saber mais informações, ligue agora 0953146504. Você é o meu convidado todo especial. Eu quero que você acompanhe mais depoimentos de pessoas que foram curadas no centro de ajuda. Como que era a vida da senhora? Era um verdadeiro inferno, de sofrimento, tristeza. Quando eu me dei de criança, eu já achei que eu nasci para sofrer. Porque conforme eu fui crescendo, foi piorando, as coisas só foi piorando. E era a angústia, a tristeza, isso que era o pior dentro de mim, né? Que eu queria fugir de mim, na verdade, porque eu ia crescendo e as coisas só iam piorando. Fui molestada quando criança, por vizinho, por parentes, e isso piorou ainda mais a minha situação. Logo, adolescente, jovenzinha, com 13 para 14 anos, conheci um rapaz, comecei a usar droga com ele. Aí começou o inferno piorar ainda. Comecei a usar droga, comecei a carregar arma e nessa situação comecei a vender. Comecei a comprar uma quantia maior para poder vender, para sustentar meu vício e pagar minhas despesas. Porque aí eu já tive criança, já tive 2 crianças com 16 anos. Nesse tempo já tinha uma dor no estômago, que eu já estava com uma úlcera. Já descobri um problema no coração, que eu tinha que fazer uma cirurgia no meu coração, que eu não estava aguentando mais, porque eu usava muita droga. Então o coração não estava aguentando mais. Então o médico falou que já não me dava mais nenhum ano de vida, nem se eu parasse com tudo. E eu não tinha perspectiva assim de parar. Eu achava que eu não ia conseguir parar. E então eu nem tentava. Eu continuava cada vez mais. E quando chegou no crack foi o pior, porque o crack é mesmo o fundo do poço de uma pessoa. Acaba com tudo mesmo, com a vergonha, com o caráter, com tudo. E aí eu não queria já nem saber, eu não queria ser mãe, eu não queria ter responsabilidade de filhos, eu não queria ter nada, eu só queria estar ali. Foram quantos anos na vida das drogas?
De 14 anos até os 37 anos. Foram mais de 22 anos, mais ou menos. Fala para mim desse episódio, para mim, para as pessoas, desse episódio que a senhora falou para mim da tentativa de suicídio. Teve duas, né? Uma que o meu companheiro me levou para a casa da mãe dele e eu voltei para minha casa e encontrei ele com outra pessoa. Então ali eu tentei cortar meus pulsos. Foi muito difícil. Outra foi que quando eu estava na beira de um rio, eu caí de cima da ponte e quebrei a coluna. Quer dizer, foram 22 anos, não é isso? Sim. De sofrimento, drogas, doenças, tentativa de suicídio, um verdadeiro inferno. Como que a senhora chegou até a igreja? Fui dar uma volta na rua e encontrei uma pessoa. E ele me convidou para ir na igreja. Como eu já tinha ido em centros espírita, em macumba, feito trabalho encruzilhado, eu tinha feito vários tipos de coisa, tentando procurar uma saída, né? Aí eu peguei e falei, bom, eu vou tentar mais uma vez, mas vai ser a última tentativa, porque eu já não aguento mais procurar saída e não consegui encontrar uma saída para minha... A senhora aceitou o convite? Aceitei. Como está a vida da senhora hoje? Hoje está uma paz, uma bênção, uma alegria. Eu tenho alegria de viver, eu tenho uma força de continuar lutando, eu tenho paz, eu tenho tudo, porque eu tenho Deus, né? Liberta dos vícios? Fui liberta de todos os vícios, eu tenho nojo de cheiro, até de cigarro eu tenho nojo. Fui liberta de todos os vícios, eu fui curada das 3 doenças, sem operação, sem medicamento. Eu fui curada mesmo, do coração, do estômago, da coluna. Eu tenho paz, eu tenho a minha família restaurada. Transformada, só alegria. Vá lá. Isto é a prova de que tudo é possível. É a prova de que uma pessoa pode estar vivendo um verdadeiro inferno, mas como houve mudança na vida da dona Cleonice, a vida daquele que crê pode mudar também. Então, você acompanhou vários depoimentos de pessoas que foram curadas no centro de ajuda, pessoas que venceram doenças, dores, enfermidades que estavam por resolver, situações que estavam pendentes e que se agravavam a cada dia, mas essas pessoas venceram, como o caso da Cleonice. A Cleonice que venceu vários problemas, entre os mesmos traumas complexos, situações que acompanhavam desde a infância e não faltando ainda mais, ela sofria com problemas de saúde. Mas hoje veja que a Cleonice é uma pessoa completamente transformada, completamente realizada. E o mesmo pode acontecer com você se você tomar a atitude, se você tomar a decisão de procurar o centro de ajuda mais próximo de si. Se você reside aqui em França, mais propriamente aqui aos arredores de Paris, e você fala na língua portuguesa, você é um brasileiro, um cabo-verdiano, um angolano, um moçambicano, ou você é um português e você não sabe o que fazer, saiba que existe um trabalho especialmente preparado para você. E essa morada fica no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, em Saint-Denis. Se você quer saber mais informações a respeito desse trabalho, ligue agora para o Amigo 24 Horas, 0953 146504, ou então aceda à nossa página web centrodeajuda.fr. Bom, eu recebi um comentário da Maria Luísa no site iurdtv.eu que diz o seguinte: há 2 semanas que estava com muitas dores de cabeça e não conseguia dormir, mas ontem ao participar da oração e beber da água consagrada, senti um grande alívio e já consegui dormir, e hoje pela manhã estava sem dor de cabeça. Muito obrigado pelo vosso programa. Bom, Maria Luísa, é com enorme alegria que eu faço esse comentário da senhora, mas saiba que a senhora foi aliviada. Mas saiba que não basta apenas a senhora ficar bebendo um copo com água. Isso é um sinal de que Deus é com a senhora. É um sinal de que Deus ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Agora imagine, se com um copo com água você consegue ficar bem, imagine fazendo esse tratamento da saúde restaurada. Então, Dona Luísa, faça isso. Esteja nessa terça-feira no centro de ajuda mais próximo de si, porque eu tenho certeza que coisas maiores o autor da vida
vai fazer na sua vida. Bom, vou ficando por aqui, desejando a todos um forte abraço e que a saúde do Deus vivo esteja na sua vida.